Oi, gente, bom dia! Vamos começar a semana trocando uma ideia aqui. Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Hoje eu vou começar a semana falando de espiritualidade e como achar significado na vida no momento que a gente fala tanto de propósito, né? Eu gosto muito de falar que propósito é o que a gente faz de propósito, com presença, né? Como eu consigo estar presente. Oi, Fer! Na minha vida e fazer as coisas de propósito. Ô Fer, me fala se a música que tá aqui tá muito alta e tá atrapalhando o que eu tô falando, porque eu tô com obra aqui e eu coloquei uma música aqui, mas aí às vezes atrapalha o que eu tô falando. Aí você me dá esse feedback, que eu tô gravando esse conteúdo aqui, vai pro YouTube também, depois a pessoa não escuta, né? Fica ruim. Mas então, eu gosto muito de falar que propósito é o que a gente faz de propósito, com presença, né? E aí não importa se você faz pão ou se você é médico, o que você faz. E a gente tem uma visão errônea nesse momento de vida, de sociedade, que propósito é algo grandioso que você vai fazer para ter sucesso, que você vai fazer... Ah, tá dando para escutar? Então beleza. Obrigada, viu? E aí, é como se o que eu faço, o meu propósito é algo grandioso, é ser algo muito maior do que eu sou, é servir de uma maneira muito grande, assim. Enquanto que propósito é algo muito pontual da minha presença. É o que eu me dedico a fazer, é o que eu me conecto a fazer e faço com maestria, usando minhas potencialidades, usando meus dons e talentos. Acontece que se a gente não tiver um contato espiritualista, uma conexão com algo maior que nós, a gente fica muito limitado aqui. Porque no plano das ideias, no plano da consciência, de consciências mais elevadas, a gente recebe uma ajudinha, sabe? Então tem coisa que a gente fica matutando, assim, e fala, cara, como que eu vou fazer isso? E a gente fica querendo achar ideias por aqui, isso não acontece às vezes. Se eu conseguir me conectar com algo maior que eu consigo plasmar essa ideia e fazer algo muito mais grandioso do que eu faria sozinha, né? Então a mão da espiritualidade é essa mão de uma consciência maior que nós. Algumas pessoas vão chamar de Deus, outras vão chamar de fonte criadora, fonte criativa, mas na verdade é isso, né? E por muito tempo a igreja trouxe um conceito muito religioso para a espiritualidade, como eu só acesso o divino se eu for na igreja, eu só tenho espiritualidade se eu seguir alguma religião. E hoje a gente já entende que você pode ter um caminho mais autônomo, né? Você pode ter uma fé autônoma. Tem gente que ainda gosta de frequentar templo religioso, que gosta de escutar sacerdotes, que gosta de ir na igreja, e tudo bem, né? Isso não muda a sua conexão com Deus, sua conexão com a fonte criadora, com uma consciência maior. Agora, o que vai trazer essa fala direta, esse papo reto, é a disciplina disso, é a intenção disso, é a presença disso. E aí tem uma fala no filme do Michael Jackson que me chamou a atenção, que ele tá lá na piscina e o irmão dele chama ele pra fazer alguma coisa, pra brincar. E ele fala que naquele momento ele tá falando com Deus, assim, né? E que ele vai fazer essa conexão, porque senão, pra ele receber a música, senão o príncipe pode receber antes e gravar antes a música. Então esse recorte pra mim também mostra que pessoas que conseguem colocar o seu talento plasmado, elas têm essa disciplina de ficar na presença do divino, na presença de si mesmos, e também vão passando barreiras sociais, barreiras fazendo menção ao filme, né? De uma autenticidade, sabe? Tem muitas coisas que não somos nós, né? Mas a gente acredita que é. Então a gente vai levando uma vida acreditando que a gente é uma coisa que a gente não é, né? Por padrão social, por padrão familiar, por crença familiar. Isso vai se arrastando na nossa vida, né? E no filme mostra isso, né? Ele decidindo ser quem ele veio para ser e virando uma potência quando ele decide fazer a carreira solo. Então talvez seja uma hora... Oi, gente, sejam bem-vindos, viu? Seja um momento da gente ser autônomo da nossa própria vida, da gente plasmar na nossa vida essa carreira autoral, né? E por isso que eu falo tanto do processo terapêutico e do processo espiritualista, porque são essas vertentes que vão dar para nós o tom e a coragem de sermos quem somos. Porque muitos de nós não faz o que gostaria de fazer, não é quem gostaria de ser, porque não tem coragem. Não tem coragem de fazer diferente. Não tem nada diferente disso. É a coragem que falta. É a coragem de ser autêntico. É porque é como se a gente tivesse crenças que alimentassem
a nossa psique de que não sou bom o suficiente, se eu for quem eu sou, eu vou ser rejeitado pela minha própria família, que acontece muitas das vezes, né? Quem vem aí da linhagem homossexual, homoafetiva, esbarra muito na heteronormatividade nesse lugar. Se eu for homossexual, se eu for não, porque a pessoa já nasce assim. Mas se eu me assumir homossexual, minha família vai me rejeitar. Por quê? Porque a gente tem milhões de casos que os pais colocam a pessoa pra fora, né? Porque acredita que é pecado, porque acredita que aquilo não é natural. Eu escutei semana passada uma pessoa falando, você não acha que é uma aberração na genética, enfim, não dá nem pra repetir isso, que baixa a vibração, mas a pessoa tem uma visão tão distorcida do que é homossexualidade, né? Com filhos pequenos, né? Tá cometendo ali uma fala tão errônea, assim. Mas por fim ele se abriu, a gente aprofundou ali num ponto de vista. Mas aí a pessoa... tem muitas pessoas que acreditam que é uma coisa ruim, né? A gente teve a parada gay ontem. Muita gente torce o nariz, né? Para esses movimentos que estão crescendo. Porque somos seres individuais. Somos da raça humana, mas nem os gêmeos são iguais. Então, cada um de nós é muito diferente. E aceitar as diferenças de uma maneira social é isso, né? Por isso que a gente fala tanto do padrão. A gente fala tanto de ser padrão, né? Porque o padrão é a manada que tá andando, né? Quando você resolve ir contra a manada, para onde todo mundo tá indo, você vai fazer algo autêntico. Porque você não vai fazer o que todo mundo tá fazendo. E será que a nossa alma não gostaria que a gente fizesse isso? Será que a nossa vida não pede isso? Acho que para algum de nós não. A pessoa vai com a manada e tá feliz assim. Mas para outros de nós, a autenticidade, a gente recrutar partes nossas que querem ser autênticas, vai fazer a diferença total na nossa vida. Vai fazer uma diferença na hora de escolher um caminho diferente, vai fazer a diferença na hora de ser melhor, sabe? De ser melhor, de fazer melhores escolhas. Agora veio uma propaganda, gente, eu acho que vai ficar ruim. Fer, vai me contando aí. Tá dando pra citar propaganda, né? Mas vamos lá. Senão eu vou ter que desligar aqui e não vai ficar salvo. Ignorem a propaganda, no fundo. Faz de conta que é o patrocínio do YouTube aqui pra mim. Então, voltando aqui à questão da autenticidade da gente ir com a manada, né? Tem pessoas que já se destacam, né? Tem pessoas que já na fase da infância se destacam, que já fazem diferente das pessoas, que têm ideias próprias, que têm o senso crítico muito aguçado. Tem outras pessoas que não. Ainda é uma propaganda super gatilho, né? Mas tudo bem. Então, assim, se você é uma pessoa que já tem o seu senso crítico ativado, que você gostaria de fazer diferente, que você já faz diferente, recruta essa adolescente aí de volta, sabe? Pra fazer diferente, pra poder seguir diferente, pra poder se organizar diferente, sabe? Então, é isso, sabe? Quando a gente fala da espiritualidade, a gente tá falando de um lugar nosso importante, que vai também ajudar a gente a mudar de vida, vai ajudar a gente a viver a vida que a gente merece viver, sabe? Então eu tô muito focada em trazer esses conhecimentos, compartilhar esse tipo de conhecimento pra fluir melhor, pra gente conseguir alcançar níveis melhores de consciência também. E uma coisa importante é a gente fazer melhores escolhas. Eu tenho percebido que as escolhas, elas vão dar o tom da nossa vida, pra onde a gente vai, assim, sabe? Escolha de tudo. Escolha desde a roupa que eu visto, do meu comportamento, de como eu me organizo, do que eu como, né? E de pessoas que vão fazer parte da minha vida. Tudo isso faz diferença. Então a gente ser seletivo, né, hoje, ele dá muito esse tom de um movimento de vida pra um lado ou pro outro, né? Percebo assim. Então é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho de conexão, da importância da presença, da importância da gente o negão apareceu aqui, da importância da gente seguir o caminho que a gente veio para seguir, né? Que a gente consiga viver uma vida mais inteiriça, assim, uma vida mais presente, uma vida mais espiritual também. Uma coisa que ajuda bastante é os rituais, né? Os rituais ajudam bastante a gente a se manter conectado. Que seja um ritual. O ritual é a intenção, é o que eu faço com intenção. Então pode ser um copo de água, uma vela acesa, um incenso, um banho que eu tomo com intenção de me limpar, de me purificar, de estar mais presente.
Então, assim, a gente vê modinha e trend de tudo, mas crie seus próprios rituais. Crie um próprio jeito de fazer a sua vida acontecer, né? Então, a espiritualidade, pra mim, ela tá muito nesse lugar, né? De conexão, de evolução e de movimento, de mudança. Tá bom, gente? É só isso, eu queria falar brevemente. Estamos juntos, vamos evoluindo. Um beijo.